Espírito, vem Espírito. Solte a sua voz e cante. Inspira o meu viver com seu toque de poder. Vem agora libertar, em mim habitar, e alívio e refúgio és para mim. Dê uma salva de palmas para Jesus. Bem forte para Jesus. Aleluias. Eu tenho muitas coisas que eu gostaria de falar para vocês hoje. E a gente não pode exceder muito tempo do culto, né? Por conta ainda dessas restrições que nós temos. Mas hoje é ceia, como nós sabemos. Você precisa se preparar para esse momento da ceia. Pastor, como que eu me preparo? Como que eu sei que eu estou preparado? Quando você está decidido a seguir Jesus e andar em santidade. Amém? Quando você está disposto a ser sincero diante de Deus, na sua vida. Não simplesmente na igreja, só no culto. Não, no culto eu tenho que, me mostrar que eu estou bem. Não. Você tem que estar bem aqui, quando terminar o culto, a semana inteira, e domingo que vem você tem que estar de volta para buscar o Senhor e permanecer firme. Você não pode se enganar. Se porventura tem acontecido algo na sua vida, e você sabe que isso tem entristecido o coração de Deus, e que você poderia ter feito alguma coisa, e você não fez ainda, e você não está fazendo porque você não quer fazer, então você está desobedecendo a Deus. Você está entristecendo o Senhor. E quando você se encontra nessa condição, então você é uma pessoa que eu não aconselho tocar na mesa do Senhor. Agora, se você é uma pessoa sincera, pastor, o que depender de mim, eu quero mais de Deus. Do que depender de mim, eu quero andar direito. Do que depender de mim, eu quero agradar o Senhor, eu quero andar em santidade, eu quero buscar, eu estou me esforçando e eu vou conseguir, eu estou decidido. Se você é uma pessoa decidida, então eu não vejo problema nenhum em você participar da ceia. Porque é a intenção do seu coração. Deus, ele está vendo a intenção, quem você realmente é, quando ninguém vê. Deus, ele olha para mim e para você, e quem nós somos quando ninguém vê. Quem nós somos em casa, quando estamos com a família ou quando estamos sozinhos. Quem nós somos no trabalho. Quem nós temos sido aí fora. Quando nós temos dinheiro, quem nós somos? Quando nós não temos, quem nós somos? Quem realmente nós somos? Quem de fato nós somos? Se Jesus voltasse agora, nesse momento, se nesse momento, num abrir e fechar de olhos, Jesus arrebatasse a sua igreja, você iria com ele, porque você tem sido sincero e tem buscado o Senhor de todo o seu coração, ou você ficaria porque você ainda é escravo do vício, ou você ficaria porque você ainda é escravo de coisas erradas? Responda para você mesmo. É um dia de reflexão. Todos os dias são. Mas hoje, principalmente, eu quero confrontar você, para que você pense e reflita sobre como você tem andado, como você tem vivido. Você quer o discipulado do Senhor, ou você quer viver do jeito que você quer? Ou tem que ser do seu jeito, ou você ainda vai insistir fazendo do seu jeito, ou você vai decidir obedecer a Deus a partir de hoje.
Ou você vai levantar as mãos e vai pedir ajuda? O que você vai fazer? É essa decisão, e o que você vai fazer é que define se você pode ou não. É exatamente isso. Fui claro, igreja? Isso não é a pregação da noite. Nós vamos falar sobre por que devemos orar. Mas eu gostaria que desde já você preparasse o seu coração para a mesa do Senhor. Pastor, e se eu vou participar, eu vou pegar e eu vou continuar fazendo tudo errado? É por sua conta e risco. A palavra de Deus diz assim: examine-se o homem e depois participe. Então a Bíblia diz, ela manda a gente nos autoexaminar. Não é para você olhar para a pessoa que está do teu lado e falar se ela pode ou não. É para você se examinar a você mesmo. Você. Ainda sai um palavrãozinho dessa boca aí? Ainda se inclina para coisas erradas? Você ainda dá um mau testemunho? Será que você realmente tem sido um cristão verdadeiro? Pastor, mas de novo o Senhor confrontando a gente. Igreja, nós não podemos deixar o engano nos envolver e nos arrastar. Hoje não é ontem. Ontem já passou. Hoje é um novo dia. E hoje é o dia que nós precisamos nos consertar e nos arrepender diante do Senhor, de todo o nosso coração. Nós vamos falar hoje por que devemos orar. O tema da nossa mensagem é por que nós devemos orar. Amém, igreja? E a mesa do Senhor está ali. Pão e o fruto da vide, o suco da uva, que representa o sangue de Jesus, que representa o sangue que Jesus derramou para que você fosse limpo, para que você fosse lavado, fosse purificado. Pastor, às vezes eu me sinto impuro, mas Jesus, ele derramou sangue para que você seja purificado, para que você viva em novidade de vida. Amém? Em nome de Jesus, curve a sua cabeça, em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, que não seja o homem a falar, mas que seja o Senhor a falar aos nossos corações, através da sua palavra, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa revelar, que o Senhor possa despertar o nosso coração através da sua palavra. Que haja libertação, que haja cura e que haja salvação, e que o teu nome seja glorificado nesse lugar. Que a sua palavra seja exaltada, seja elevada, Senhor. Que a sua palavra, a escritura, Senhor, aquilo que o Senhor disse, a palavra que saiu da sua boca, que ela venha com todo o poder, e que ela toque os nossos corações, e que haja transformação, que haja uma mudança, Senhor, que haja, meu Deus, o milagre do novo nascimento, em nome de Jesus. Graças a Deus, glória a Deus, em nome de Jesus. O tema, como nós já falamos, ele é: por que devemos orar? Eu aprendi na caminhada, nessa caminhada cristã, que eu não sou medido por Deus, e um cristão, uma pessoa que está diante de Deus, quando Deus ele olha para essa pessoa, ele não mede, ele não julga, ele não vê as coisas que você tem. Por exemplo, Deus não olha para a estatura. Lembra quando o profeta Samuel, ele foi até a cidade onde Davi morava, para ungir Davi? Ele foi em busca do novo rei de Israel, por ordem de Deus. E Deus disse para Samuel: vai, coloca azeite no chifre e vai.
coloca óleo aí e vai, porque eu vou te mostrar quem que você vai ungir. Para você ver que Deus ele tem uma forma toda peculiar de que Ele trabalha. O Deus que nós conhecemos, Ele realmente nos conduz mediante a fé. Deus, Ele deseja que nós venhamos crer e obedecer. Quando nós cremos no poder de Deus, naquilo que Ele vai fazer, então nós vamos adiante nessa fé. Ainda que os nossos olhos não veem, assim como Samuel não sabia ainda quem ele ia ungir. Ele foi, simplesmente ele foi. E nós temos vários exemplos nas Escrituras de pessoas que foram. Pedro, por exemplo, Simão, largou as redes e seguiu Jesus. Deixou as redes lá, deixou aquilo que ele estava fazendo e seguiu Jesus. Nós vemos um Deus que nos convoca, que nos chama, que escolhe, que trabalha do jeito dele, e ponto final. Se você crê, você é abençoado. Se você não crê, você fica para trás. Aquele que crê, acaba comendo a sua parte. Aquele que tem a necessidade de ver, aquele que tem, sabe, uma necessidade de, quer uma ajudinha para poder crer. A palavra que saiu da boca de Deus deve ser suficiente para que você vá sem ver. Com Deus e no reino de Deus, você não vê primeiro, você crê primeiro. Sim ou não? Você não vai ver primeiro, você crê primeiro. Pastor, mas não tem como eu ter um sinal. Lembra do sinal que Jesus falou que ia dar? Para aquela nação em Jerusalém, ali na Judéia. Lembra quando pediram um sinal para o Senhor Jesus? E ele disse, o sinal que eu dou para vocês é o sinal de Jonas. Arrependam-se. Jesus falou, olha, vocês querem um sinal? Então arrependam-se. Porque aqui está quem é maior do que Jonas. E se vocês querem um sinal, se arrependam. O maior sinal é quando você se arrepender. Porque quando você se arrepende da vida que você tem levado e começa agora a olhar para Jesus e a crer em Jesus, já é suficiente. Depois que você crer, certamente você verá. Pastor, eu vou crer hoje e vou ver amanhã. Quem sabe sim, quem sabe não. Pode ser que sim, pode ser que não. Deus, Ele não está muito ligado à nossa pressa. Deus não está muito ligado ao nosso imediatismo. E a geração em que nós vivemos é uma geração do instantâneo. As pessoas, elas não querem esperar, elas não querem orar, elas não querem sacrificar a sua vontade, elas querem simplesmente que é como se elas tivessem uma ideia de que é possível um aplicativo de Deus, por exemplo, que você baixa e agora eu tenho Deus. Ainda que você tenha o aplicativo da palavra, ainda que você tenha a palavra nas suas mãos, mas se você não crer na palavra, se você não exercitar a sua fé, olhando para a palavra e crendo, e nós vamos aprender aqui hoje qual o segredo de se manter firme nessa fé que não precisa ver. Qual é o segredo de estar de pé diante de situações contrárias e mesmo assim crendo? Jesus nos trouxe um grande exemplo. Jesus nos trouxe o como fazer para ter uma vida
de vitória, mesmo sem ver aquilo que você gostaria de ver, mas que hoje você ainda não vê com os olhos físicos, mas que com os olhos da fé você já pode ver. A fé tem olhos. Os olhos da fé não são esses olhos que estão aí no seu rosto. Os olhos da fé são olhos espirituais. E esses olhos, eles começam a se abrir quando você ora, quando você se põe a orar, quando você se põe a buscar o Senhor. Esses olhos que estavam fechados, que não conseguiam ver, que não permitiam você crer, eles começam a se abrir. E você começa a sentir uma força, uma fé dentro de você, e uma certeza, mesmo não vendo aquilo que você gostaria de ver hoje. Está apagando aqui, eu não consegui imprimir como gostaria hoje, mas não tem problema. O cristão, ele não é medido por aquilo que ele tem. O cristão é medido pelo quanto ele crê e pelo quanto ele ora. A pessoa que serve a Deus, ela não é medida simplesmente por aquilo que ela tem conquistado, mas por quanto ela confia no Senhor e transmite essa confiança, e por quanto ora. Até porque ninguém consegue transmitir nada da parte de Deus sem ter uma vida de oração. Quando os discípulos ficavam temerosos, eles iam até Jesus, e Jesus muitas vezes disse: ó geração incrédula, por que vocês duvidam? Por que vocês duvidam? E Jesus advertia-os, e eles em alguns momentos ficavam tristes, e eles observavam o dia a dia do Senhor Jesus. O Senhor Jesus passou ali 3 anos caminhando com eles, e eles observaram exatamente que Jesus, ele tinha um modo de viver, e eles entenderam que certamente o que Jesus fazia era o segredo pelo qual ele tinha toda aquela fé e toda aquela autoridade. Quem está entendendo a palavra? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Se você tiver dificuldade, pode acompanhar no telão, só para a gente não levar tanto tempo. Lucas 12, versículo 15. Lucas 12, 15, diz assim: em seguida lhes advertiu: tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porquanto a vida de uma pessoa não se constitui no acúmulo de bem que possa conseguir. Tem pessoas que elas se medem por aquilo que têm. Isso é um grande erro, e Jesus nos ensina aqui, dizendo que nós não somos aquilo que temos. Nós somos aquilo que cremos. Nós somos aquilo que somos diante de Deus. Pastor, eu não tenho nada, pastor. Aliás, a vida meio que já está meio caminho andado para mim, e eu me sinto às vezes um fracassado, uma fracassada, porque eu não tenho nada. Alegre o teu coração nessa noite, porque Deus não nos mede e o homem não se conhece pelos bens que ele possui. O homem se conhece por aquilo que ele é diante de Deus. Jesus disse aqui, deixou bem claro, olha. Jesus disse: tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Ou seja, aquela pessoa que só se sente bem se tiver alguma coisa. Se não tiver nada, essa pessoa simplesmente, ela é uma pessoa carnal e que não conhece a Deus. Porque Deus, ele nos mede por quanto nós temos de intimidade com ele.
por quanto nós temos de fé, por quanto nós temos de comunhão com Ele, através da oração. Jesus em Mateus 19:12, Mateus 19:21, ele disse, Mateus 19:21, se você puder acompanhar no telão, se você conseguir for rápido aí, amém, mas se você puder, para a gente poder, Jesus disse a ele, se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens e dá o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu, depois vem e me segue. Olha só a metodologia de Jesus. O jovem rico, né, que é a pessoa de quem nós estamos nos referindo nesse texto, ele foi até Jesus e disse, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse, cumpre os mandamentos. Ele disse, isso já tenho feito. Já tenho honrado pai e mãe, já tenho amado a Deus sobre todas as coisas, e tenho amado também o meu próximo como a mim mesmo. Jesus disse, então, agora vai e vende tudo, e vem e me segue. E nós, conhecendo esse texto, nós sabemos que ele, naquela hora, se entristeceu e foi embora, porque ele amava, e ele tinha muitos bens, e ele era apegado àquilo que ele tinha. Sabe quem é o homem invencível? O homem invencível que o diabo jamais ele vai conseguir destruir. Eu falo homem, mas com referência às mulheres também. Homem e mulher. A pessoa invencível é aquele que não quer nada desse mundo. É aquele que, ainda que o diabo queira, ou tome alguma coisa, ou toque em alguma coisa, essa pessoa vai estar firme diante do Senhor, porque confia no Senhor. Está diante de Deus com fé e não olhando para as coisas, para as tempestades, para as lutas, para as adversidades do dia a dia. Não está olhando se a bolsa caiu, se subiu. Não está olhando se a economia vai subir 5%, se caiu, se a China está na frente, se a Rússia está, se tem especulação, se não tem. A confiança de quem serve a Deus está no Senhor. Se você se apegar em qualquer coisa desse mundo, certamente você vai cair. Se você se apegar, estiver agarrado em coisas, você vai cair, não tem como ficar de pé. Porque a pessoa que está apegada a coisas, ela peca também por causa de coisas. A pessoa que está ali lutando e olhando somente para as coisas, ela também vai abandonar a sua fé por causa das coisas. Ou seja, o diabo não vai nem ter muito esforço para tirar aquela pessoa da presença de Deus. O diabo tentou Jesus, sim ou não? Satanás tentou Jesus, mas ele conseguiu alguma coisa? Mas há quem diga, né? Jesus era Jesus. Jesus era Jesus, mas Jesus era homem. Jesus deixou a sua glória e veio como homem. Por que ele veio como homem? Para nos ensinar e para nos mostrar que nós também podemos, assim como ele pôde. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Se Jesus venceu, e se nós cremos em Jesus, e se Ele está em mim, e eu estou nele, então qual a diferença? Qual a diferença? Não tem desculpa, agora nós ficamos sem nenhuma desculpa, porque Jesus está em mim. Eu não dependo de mim para vencer, eu dependo de quem? De Jesus. Amém, igreja? O apóstolo Paulo, ele, diferente de muitos nos nossos dias, ele disse em Atos 20, no versículo 33, o seguinte:
de ninguém cobicei prata e nem ouro e nem roupas. Vós mesmos sois testemunhas de que estas mãos trabalharam para suprir as minhas necessidades e as de meus companheiros. Olha só, igreja. O apóstolo Paulo, ele não cobiçou as coisas desse mundo. Ele disse que de ninguém cobicei prata e nem ouro. Nós vivemos dias, e eu não estou aqui falando contra você ter alguma coisa. Entenda isso. Eu não estou aqui falando contra você ser uma pessoa bem estruturada e uma pessoa de sucesso. Agora, a questão é, as coisas que Deus te dá, elas estão acima de Deus na sua vida? Elas vêm em primeiro lugar na tua vida? Deus, Ele dá, sim ou não? Mas tem muitas pessoas que nem o dízimo conseguem dar, porque se sentem lesadas. Eu não estou falando contra você ter alguma coisa, mas eu estou aqui ao mesmo tempo levantando aquilo que a palavra do Senhor ela nos diz, contra o espírito de avareza. Talvez você já venceu muitas coisas na sua vida, mas talvez o espírito de Mamon ainda escraviza muitos. Eu vejo uma necessidade de falar sobre isso, porque muitos estão quase lá, mas ainda não estão. As pessoas, elas pensam que podem ludibriar a Deus, ou que Deus negocia, e Deus, quando olha, Ele vê exatamente quem nós somos. Jacó, quando ele orou ao Senhor, ele disse: Senhor, de tudo o que me der, eu te darei o dízimo. O dízimo não é daquilo que você tem, o dízimo é daquilo que Deus nos dá. O dízimo jamais será uma lesão na nossa vida, porque Jacó disse, olha, perceba o que Jacó disse: Senhor, de tudo que tu me der, eu te darei o dízimo. Jacó não tinha nada. Jacó, ele estava com a mão na frente e outra atrás e corrido, jurado de morte. E ele disse: Senhor, de tudo que tu me der, eu te darei. Ele teve a consciência de que Deus daria para ele, e que daquilo que Deus desse para ele, ele daria o dízimo, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui, porque eu não estou falando contra você ter alguma coisa, e não estou falando contra dízimo e contra oferta, porque o apóstolo Paulo, ele não cobiçava, porque o coração dele não estava em coisas. O Senhor Jesus também jamais cobiçou alguma coisa nossa, mas isso não significa que a igreja do Senhor, ela não ofertava, ela não era fiel, ela não era dizimista. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Nós não estamos colocando aqui um extremo. Nós vivemos dias em que há quem fale mal de oração. Já tem pessoas pregando contra a oração. Já tem pessoas pregando contra dízimo, então nem vou falar. Contra a oração. Já temos quem pregue contra a santidade. Já temos quem pregue contra congregar. Nós temos, sim ou não? Muitos que têm pregado contra ir na igreja. Já temos muitos que têm pregado contra a vida de santidade, contra a vida de oração, contra dízimo e oferta, então nem se fale. Nos nossos dias, são dias difíceis, e turbulentos e escuros. O mundo é um mundo negro, perverso. Nós já temos também quem pregue contra o Espírito Santo.
Nós temos quem pregue contra o falar em línguas. Nós vivemos dias onde se prega contra o mover do Espírito Santo. Percebe que nós temos muitos de campana e pregando contra a obra de Deus. Mas nós precisamos entender aquilo que Deus está falando. Na realidade, eu gostaria que fosse organizado no seu coração aquilo que Deus está falando para cada um de nós. Nós queremos pôr em ordem. A palavra de Deus fala em Tito capítulo 1, verso 5. O apóstolo Paulo, ele enviou um discípulo chamado Tito à cidade de Creta, na Grécia. E ele disse para Tito o seguinte, no versículo 5: para esta missão te deixei em Creta, para que pusesses em ordem o que ainda faltava e constituísses presbíteros de acordo com as minhas orientações. Tem outra tradução, diz, para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam. Nós precisamos colocar em ordem as coisas. Nós precisamos colocar em ordem a nossa vida. Nós precisamos colocar em ordem a nossa vida de oração. Nós precisamos colocar em ordem o nosso caminhar diante de Deus. Nós precisamos colocar em ordem o nosso dia a dia. Os discípulos entenderam a importância da oração. Os discípulos entenderam que Jesus era um homem que orava. Mesmo depois de ter trabalhado o dia inteiro, de ter curado a muitos, de ter trabalhado, às vezes até mesmo de ter passado o dia sem comer, ainda assim, ele não abria mão de às vezes passar a noite orando, madrugada afora. Jesus, todos os dias, Jesus era ou não, eu pergunto, um homem de oração. Jesus orava. Jesus, ele vivia o sobrenatural, porque ele sabia a importância de orar. Jesus, ele buscava a face do Pai, ele chorava diante de Deus, ele buscava o poder do alto, ele preservava a presença do Espírito Santo na sua vida. Jesus, ele orava constantemente. A palavra de Deus, ela diz que não há fogo sem o sacrifício. A palavra, quando nós lemos, ela fala muito sobre essa questão do sacrifício que era feito, que era oferecido no altar, e o fogo que descia. É claro que isso para nós aponta para os nossos dias. O fogo é a presença e o poder do alto que nós precisamos. O sacrifício é a nossa vida que precisa ser entregue diante do Senhor sem reservas. Romanos capítulo 12, versículo 1, está escrito assim. Romanos 12 e 1. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos oferecer o sacrifício para que o fogo desça. Nós precisamos oferecer a nossa vida para que o Espírito Santo venha com poder. A nossa vida, ela precisa estar entregue ao Senhor. A nossa vida precisa realmente estar colocada sobre o altar de Deus. Pastor, o que significa isso? Eu tenho que estar aí onde o Senhor está? Não é exatamente isso que eu estou falando.
Mas o altar é algo abstrato. O altar, na realidade, é a sua vida diante do Senhor, a sua busca na sua casa, a sua busca por onde você anda, a sua busca na sua casa, o altar que você tem dentro do seu lar. Muitas pessoas não têm um altar dentro de casa. Muitas pessoas, a vida dela não tem sido esse sacrifício agradável. Por quê? Porque a pessoa, ela só acha que só precisa oferecer o sacrifício no culto, na igreja. Mas a pessoa esquece que ela precisa ter um compromisso diário de oração, de buscar. Ela esquece que precisa se colocar diante de Deus na brecha pelos seus familiares em oração, primeiramente pela sua vida e depois também pelos outros da sua casa. A Bíblia fala em Ezequiel, capítulo 22, no verso 30. Deus, ele fala: procurei no meio deles um homem sequer, mas nem mesmo um achei. Olha o que diz, Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Procurei no meio deles um homem sequer, e não achei. Versículo 30. Olha o que Deus diz: busquei entre eles um homem que tapasse os muros, que se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Olha o que Deus está buscando. Deus está buscando uma pessoa que ore. Se colocar na brecha é se colocar a buscar a face do Senhor. Se colocar na brecha é se colocar a orar, até que o céu se abra e a resposta venha. Se colocar na brecha é se colocar a buscar o Senhor e esperar nele até que ele venha. Isso é você ter um altar na sua casa e na sua vida. Nós precisamos orar, igreja. Nós precisamos buscar a face do Senhor. Nós não podemos deixar com que o esfriamento, com que o desânimo tome conta. Pastor, mas às vezes eu me sinto triste. Às vezes bate um desânimo. Eu tenho uma coisa para te dizer. Há dois motivos para você estar triste. Ou você está triste porque você está em pecado, ou você está triste porque você deixou o pecado. E no começo, quando você vai abandonando as coisas erradas, o corpo, a sua vida, o seu homem físico, ele sente, e ele tenta te puxar para o pecado. Mas essa tristeza de não querer voltar para o pecado, essa tristeza porque você deixou e abandonou a vida de pecado, é uma tristeza boa. Agora a tristeza, se você está em pecado e está triste, então você precisa urgentemente tomar uma decisão hoje e agora e abandonar. Abandonar. Nós precisamos demonstrar, através da nossa vida, que nós somos pessoas de Deus. A nossa vida tem que mostrar que nós realmente somos pessoas de Deus. Pastor, às vezes eu acabo ouvindo pessoas e que falam que são de Deus, e que fazem coisas. Nós temos que ter cautela, nós não podemos dar ouvidos às vozes de pessoas do mundo, nós precisamos tomar cuidado,
Porque muitos falam em nome do Senhor, mas não falam da parte de Deus. Muitos não têm tido uma vida na presença de Deus, têm tido uma vida dupla, e essas pessoas não podem ser referências para nós. A nossa referência tem que ser Jesus. A nossa referência tem que ser os apóstolos. Pastor, mas os apóstolos eram muito assim, sabe? E nos dias de hoje parece que tem uma certa flexibilidade. Não vá atrás da multidão, igreja. Não vá. O padrão ainda continua sendo os apóstolos, o padrão ainda continua sendo o Senhor Jesus. O padrão ainda continua sendo a doutrina dos apóstolos. O padrão não mudou. Deus não segue o mundo. Isso é um absurdo. Deus é Deus. E Ele diz, eu não mudo. Ou Deus muda. Ou Deus mudou de ideia e pegou mais leve com a nossa geração. Pois eu digo o seguinte, ai desta geração se não se converter. A Bíblia diz que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra, haverá para esta geração, se ela não se arrepender. Nós temos admoestado com lágrimas, nós temos clamado, nós temos orado, e nós temos pregado para vocês, o evangelho do arrependimento, o evangelho da salvação, porque não existe outro padrão, senão aquele que foi posto através do Senhor Jesus e através dos apóstolos. A Bíblia diz, ai daquele que colocar outro fundamento, ai daquele que lançar outro fundamento que não seja Jesus, que não seja Cristo. Cristo é o fundamento, Ele é a pedra fundamental, Ele é a rocha, Ele é o padrão. Nós precisamos é de Jesus, nós precisamos é do Senhor. Amém, igreja? Graças a Deus. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Vamos participar da ceia.